Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, 30 de junho do ano de 2020. Estamos aqui para mais um Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, Júlia Stanzioni. Bom dia, Guga Mendonça, levando informação para você, o que há de melhor de informação sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil e no mundo até 2h30 da tarde, Guga. E as notícias do Parlamento Paulista tem comissão logo mais, dentro de instantes, reunião das comissões online aqui na Assembleia Legislativa. Você não perde nada do que acontece aqui no Parlamento Paulista. Enquanto isso, vamos de informação. Esse é o Jornal da Rede Alesp que começa. Vamos conferir os números do coronavírus no Brasil. 58.406 mortes confirmadas até às 8 da manhã desta terça-feira, aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias de saúde estaduais. O balanço indicou que 727 mortes aconteceram nas últimas 24 horas e 1.370.488 casos confirmados. Vamos conferir a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o país. No Acre, 90% em todo o estado. Em Alagoas, 83% em todo o estado. No Amapá, 48,31% na rede pública e 44,9% na rede privada em todo o estado. No Amazonas, a ocupação gira em torno de 49% em UTI de Covid e 61% em UTI geral em todo o estado. Na Bahia, 76%. No Ceará, 71,48%. No Distrito Federal, 70,1% da rede pública e 80,37% na rede privada. No Espírito Santo, 80,71% em todo o estado. Em Goiás, 80% dos leitos de gestão estadual estão ocupados. No Maranhão, 69,61%. Em Mato Grosso, 91,1%. Já em Mato Grosso do Sul, 36%, em Minas Gerais, 88%. No Pará, 67,66% e na Paraíba, 64%. E dando continuidade, Guga Mendonça, aos números dos leitos no Paraná, 63% em todo o estado, em Pernambuco, 78% em todo o estado, no Piauí, 71%, Rio de Janeiro, 70% na rede pública e 67% na rede privada. Rio Grande do Norte, 93,7% na rede pública e 90% em todo o estado na rede privada. Rio Grande do Sul, 70,5%, Rondônia, 82,5%, Roraima, 97% em todo o estado. Já em Santa Catarina, 66,6% no sistema público. Aqui em São Paulo, 65,4% em todo o estado. Sergipe, 67,9% na rede pública e mais de 100% na rede privada. Então, praticamente toda a rede privada lá em Sergipe ocupada. Tocantins, 61,4% dos leitos ocupados. Jornal da Rede Alesp. E na 80ª coletiva do governo estadual, a imprensa, realizada ontem no período da tarde no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, reforçou a importância de cuidar da higiene pessoal e anunciou que a partir de julho será multado quem for flagrado sem máscara de proteção facial, seja em área pública ou no comércio do estado. O estabelecimento comercial também receberá multa a cada ocorrência. Estabelecimentos comerciais em todo o estado de São Paulo, a partir do próximo dia 1º de julho, que forem flagrados pela vigilância sanitária com a presença de pessoas sem máscara, receberão uma multa no valor de R$ 5.000. Repito, estabelecimentos comerciais de qualquer tamanho que a partir do dia 1º de julho, no estado de São Paulo, forem flagrados pela vigilância sanitária com a presença de pessoas sem a utilização de máscara,
serão multados em R$ 5.000 por pessoa e por vez. Se tiverem 10 pessoas, serão 10 multas sucessivas. Se tiverem 20 pessoas, serão 20 multas sucessivas. Não é cabível, diante de uma pandemia, que qualquer estabelecimento, público ou comercial, privado, onde existam pessoas em proximidade, não estejam conscientes da importância da exigência da máscara. Será publicado no Diário Oficial a resolução com todas as informações e o valor da multa. Também o Governo do Estado de São Paulo, com o apoio das prefeituras municipais, estabelece uma multa para pessoas físicas flagradas sem máscara em espaços públicos. A multa é de R$ 500. Se alguma pessoa estiver em área pública e for flagrada, ela poderá ser multada em R$ 500. O objetivo do Governo do Estado de São Paulo, assim como das prefeituras, não é punir, mas orientar, alertar as pessoas sobre a importância de protegerem as suas vidas. Não há nenhum sentido arrecadatório, nem punitivo, mas de alertar, repito, a população para que use máscaras. Nós estamos muito próximos de alcançar 100% no uso de máscaras no estado de São Paulo. Na capital de São Paulo já temos 97%, subimos 1% o índice de pessoas que utilizam máscaras regularmente, mas ainda há 3% de pessoas que rechaçam ou deixam de usar as máscaras para protegerem as suas vidas. E no estado de São Paulo, nós temos 93% das pessoas utilizando máscaras. Nós queremos atingir a 100%. O valor das multas, quando aplicadas, o valor total será automaticamente revertido para o programa do Alimento Solidário, para a aquisição das cestas do Alimento Solidário e a distribuição às pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza. O valor integral dessas multas será revertido para esta finalidade. A fiscalização vai ficar a cargo dos órgãos de vigilância sanitária do Estado e dos municípios. Segundo a Organização Mundial de Saúde, recentemente houve uma manifestação do seu diretor-geral, o uso de máscaras comprovadamente reduz sensivelmente a possibilidade de transmissão do coronavírus e salva vidas. Também a Prefeitura da capital de São Paulo e o Governo do Estado vão retomar a campanha para o uso das máscaras no dia 1º de julho. A campanha será em rádio e televisão e também nas redes sociais, para mais uma vez orientar e estimular o uso de máscaras pelas pessoas. Já é obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo em São Paulo, inclusive nas linhas, nas estações do metrô e também de trens, não é sequer permitida a entrada de pessoas sem máscaras e vamos aumentar a vigilância também no transporte de ônibus em todo o estado de São Paulo. A diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, a Maria Cristina Megide, explicou então como será essa fiscalização nas cidades paulistas para que as pessoas continuem usando a máscara. A vigilância sanitária, ela tem como sua missão, acho que não só como missão, a obrigação de cuidar e fiscalizar medidas que visem a proteção da saúde da população. Eu acho que neste momento fundamental, onde vigilâncias tanto do Estado como dos municípios estejam cada vez mais integradas para fazer essa fiscalização, buscando regularizar ao máximo essa forma de prevenção e promoção. Por quê? Por conta de uma minoria, eu acho que tem relação ao respeito à grande maioria que está cumprindo as regras sociais. Desde 5 de maio do decreto, nós estamos fazendo fiscalizações educativas, fizemos cerca de 18.000 fiscalizações no estado de São Paulo, orientando os estabelecimentos e as pessoas. A partir do dia 1º agora, as ações educativas continuam, porque esse é o nosso mote, a educação da população e o entendimento dela com relação à importância
do uso de máscaras, né? Não só para ela, como para o entorno, para os seus familiares, para os seus amigos. Então, nós vamos intensificar, junto com os municípios, o Sistema Estadual, né, de Vigilância Sanitária vai estar totalmente dedicado a essa fiscalização. Além disso, não só da máscara, vamos aproveitar também a oportunidade para orientar sobre o distanciamento, porque são as regras, neste momento, fundamentais para a prevenção e com um pouco de controle da pandemia. Então, a partir do dia 1º, todas as vigilâncias sanitárias do Estado e municipais estarão em processos, em blitz educativas, em fiscalizações regulares para acompanhar o uso que esperamos, né, atingir o máximo nesses próximos dias. Então, eu queria só reforçar o apoio de todos vocês também, para que, quando observar que exista algum estabelecimento ou algum lugar que não esteja cumprindo, nós temos um canal de denúncia, que é o 0800 771 3541. Gostaríamos que quem observasse o descumprimento de qualquer legislação de proteção à saúde, neste momento, fizesse a denúncia, que a população também fosse um grande fiscal aliado ao Estado. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, comentou o encerramento das atividades do Hospital de Campanha do Pacaembu e falou sobre a reabertura de algumas atividades sociais e desportivas da capital paulista. Hoje pela manhã saíram os 2 últimos pacientes do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu. Estive lá para acompanhar. Agora, com o fechamento, começa a parte de sanitização e assim que essa parte estiver resolvida, começam as transferências dos equipamentos que serão encaminhados aos 3 hospitais municipais que ficam na Zona Leste de São Paulo, o Hospital Municipal de São Miguel, o Hospital Municipal de Itaquera e o Hospital Municipal da cidade de Tiradentes. São equipamentos que somam um total de doação de R$7.100.000 feitos pelo Albert Einstein. Nesse sábado, nós assinamos 3 protocolos. O primeiro deles com o setor de clubes. É importante lembrar que as áreas sociais dos clubes, que são áreas privadas, nunca foram proibidas, seja pelo Estado, seja pelo município, de fecharem. Ainda assim, os clubes também fecharam esses espaços e resolveram procurar a Prefeitura de São Paulo para assinar um protocolo de boas práticas para a reabertura desses espaços. Assinamos agora no sábado, cada clube vai adotar a sua data de reabertura, lembrando que para o clube vale a mesma lógica para um shopping center. Ele pode agora reabrir as áreas sociais, as áreas de caminhada, mas para poder abrir restaurante, precisa aguardar a autorização da Prefeitura para poder reabrir restaurante na cidade como um todo. Para poder reabrir espaço de prática esportiva, precisa aguardar a reabertura de espaço para prática esportiva, como na cidade. Então, parabenizar os clubes por essa iniciativa, que fecharam os seus espaços de forma preventiva, sem nenhuma determinação por parte do poder público, e ainda assim, agora para reabrir, assinaram um protocolo de boas práticas com a Prefeitura de São Paulo. O Estado e o município já haviam autorizado a volta aos treinos dos clubes de futebol na Série A1, né, a partir do dia 1º de julho, e a Prefeitura também agora no sábado autorizou a volta ao treino dos 43 atletas paralímpicos de alto rendimento que estão treinando no Centro Paralímpico ali do Ipiranga e que vão competir em Tóquio 2020, que agora é Tóquio 2021.
Então, agora também, no dia 1º de julho, na mesma data em que voltam os clubes da Série A1 do Paulista, esses 43 atletas paralímpicos estão autorizados a voltarem ao treino. E assinamos também um protocolo com o setor de tecnologia. Parte desse setor sempre esteve autorizado a funcionar, como a questão dos call centers, nunca houve nenhuma proibição, nem mesmo na fase mais crítica da quarentena, e a outra parte já poderia ter voltado a funcionar quando nós assinamos o protocolo com os escritórios. Ainda assim, o setor entendeu que, pelas suas características, seria importante um protocolo específico com a Prefeitura de São Paulo, com outras regras, além daquelas estabelecidas para o setor de escritórios, e assinamos também com este setor neste sábado. Em relação às máscaras, a Prefeitura também vai participar com a sua vigilância sanitária municipal, lembrando que a Prefeitura semanalmente faz pesquisas com a população em relação a sintomas do coronavírus, e um dos itens da pesquisa é a utilização de máscara. Já foram feitas 8 pesquisas. Na primeira delas, 95% da população disse que usa máscaras na cidade. Na segunda, 97%. Na terceira, 96%. Na quarta, 97%. Na quinta, 99%. Na sexta, 98%. Na sétima, 98%. E nessa oitava e última, cujo período de campo da pesquisa foram os dias 25 e 26 de junho, 99% da população disse que usa máscaras na cidade. E o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, fez então um novo balanço da Covid-19 aqui em São Paulo. No estado de São Paulo, nós tivemos aqui, para os dados de hoje, 275.145 casos, com 14.398 óbitos. Valendo comentar que de hoje para o dia 25, que foi o último dia, sexta-feira, que nós apresentamos os dados, o crescimento do número de óbitos foi de 4,2% para esses 3 dias. Tivemos internados nas nossas unidades 5.336 pacientes em regime de UTI e em enfermaria 7.697 pacientes, totalizando 14 mil pacientes, 13 mil pacientes e internados confirmados ou suspeitos. Isso trouxe uma taxa de ocupação em UTI, para os leitos de UTI, no estado de 65%, na Grande São Paulo, 66,6%. Tivemos até o momento 43.855 altas hospitalares, pacientes curados, reencaminhados para suas residências. E a partir de agora, na Rede Alesp, você acompanha a Comissão de Atividades Econômicas, coletiva do secretário de Turismo, Vinícius Lumertz. Continuamos no YouTube com o Jornal da Rede Alesp. Vamos lá! Ainda na coletiva, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a secretária Patrícia Ellen, enfatizou a necessidade de se proteger e destacou números recentes do isolamento social no estado. Só queria reforçar a importância do esforço coletivo e mostrar que a sociedade também está percebendo esse processo, qual que é o papel de cada um. Isso reflete na adesão das máscaras e também no isolamento social. Na adesão aqui no estado de São Paulo, como já foi dito, na capital temos 99% de adesão e no estado 97%. Acho que nós podemos mostrar para o mundo que nós conseguimos chegar a 100%,
porque sabemos cada um de nós qual que é o nosso papel nessa jornada, e o uso da máscara é muito importante para a contenção da pandemia, em especial nas regiões que estão iniciando algum tipo de retomada de atividades. O isolamento social continua se mantendo, então nós tivemos no sábado, no estado de São Paulo, 48%, na cidade, 49%, notando que foi um ponto percentual acima do sábado anterior, e no domingo, no estado, 52%, na capital, 53%, mantendo os níveis também do domingo anterior. E o governo paulista aproveitou, então, para informar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve aprovar ainda nesta semana testes clínicos de vacinas contra a Covid-19 aqui em São Paulo. E que a partir do dia 1º de julho, então amanhã, o novo coordenador do Centro Estadual de Contingência da Covid-19 será o doutor Paulo Menezes, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E no final da coletiva, o governador João Dória endossou novamente a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção para a sociedade e falou sobre a tramitação de um projeto de lei estadual que visa punir propagadores de notícias falsas, as famosas fake news. Em relação ao projeto de lei, ele está nesse momento na Casa Civil, sendo avaliado. Tem sempre, quando um projeto de lei é aprovado na Assembleia Legislativa, ele vem para a Casa Civil para uma revisão feita de ordem técnica por parte da consultoria jurídica da Casa Civil. E depois vai a sanção parcial ou não pelo governador, ou seja, ele vai à sanção integral ou parcial, ou vai para a negativa por parte, a rejeição por parte do governo. Nós vamos avaliar, portanto, esse projeto, mas quero antecipar que a minha posição pessoal, resguardada a lei, é punir todos aqueles que promovem, fazem, estimulam fake news. Fake news é uma agressão, é uma violação às pessoas em qualquer nível, seja a nível de jornalistas, políticos, homens públicos, empresários, empresárias ou cidadãos. Portanto, se assim vier e de forma correta do ponto de vista legal, terá o apoio do governador? Sim. Eu tenho manifestado várias vezes, inclusive em debates, contrariamente a qualquer tipo de leniência com aqueles que são promotores, produtores, redatores ou estimuladores de fake news. Jornal da Rede Alesp. Você acompanhou os principais detalhes aí da coletiva de imprensa que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes ontem em São Paulo, onde o principal destaque, né, Júlia Stanzioni, que o governador anunciou é a multa para quem não usar máscaras em locais públicos e para os estabelecimentos que permitirem pessoas sem máscara nos ambientes comerciais. Então aí vem multa para o comerciante e multa para a população que não usar. R$500 para a população e R$5.000 por pessoa que estiver sem máscara nos estabelecimentos comerciais. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. Ela nos fala sobre o PL que autoriza o governo estadual a instituir o programa SOS Racismo. Deputada, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, deputada. Tudo bem, bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a todos que acompanham a Rede Alesp. É sempre um prazer estar falando com vocês, principalmente nessa época que ainda estamos todos confinados, né? Eu estou aqui já completando 106 dias de quarentena, né? Resistindo bravamente, porque não é uma tarefa tão fácil assim, mas precisamos cuidar não só da gente, mas de todos aqueles que nos rodeiam também, né? Acho que é uma questão de responsabilidade com a vida, né? Sem dúvida nenhuma, deputada. Disposição. Muito importante, e é bom que é o canal, né, com os seus eleitores e com a população de São Paulo. Agora, deputada, foi aprovado recentemente na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que autoriza o governo do estado a instituir o programa SOS Racismo no âmbito estadual. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco que a senhora e a bancada do Partido dos Trabalhadores aí são grandes, né, idealizadores desse projeto.
Olha, na verdade, a gente precisa pensar que São Paulo, a cidade de São Paulo em si, ela tem muitos movimentos organizados e o movimento negro, de um modo geral, independentemente de como ele está organizado, mas via de regra, em sua maioria, tende a sempre pressionar e dialogar, seja as autoridades, seja outras instituições, no sentido de conquistar os seus espaços e de reduzir e eliminar todas as práticas racistas que ainda são, infelizmente, muito frequentes na nossa sociedade. No interior, isso é mais difícil, né? Por quê? Porque as pessoas não são tão organizadas assim. Então, aonde tem movimentos, uma boa parte das cidades que conseguiram constituir movimentos negros, eles ainda são muito incipientes, né? Porque as pessoas, por uma série de razões, que não cabe entrar no mérito agora, elas têm dificuldade de se mobilizar, de se organizarem, né? E de, inclusive, pressionar aqueles que são responsáveis por políticas públicas, por conquistas de espaços, etc., para poder fazer jus ao seu tamanho e à justiça que nós precisamos tanto resgatar do ponto de vista da dívida histórica que esse país tem com a comunidade negra. Então, acho que projetos como este no sentido de você poder, através de leis, né? Porque eu sempre falo o seguinte, enquanto tiver a discriminação e o racismo, você precisa ter leis que garantam aos negros aquilo que eles têm de direito, como todas as pessoas, como os brancos têm, eles também têm que ter, né? Então, acho que... E o Brasil ainda, quando a gente sempre falava que o racismo era muito forte no Brasil, tinha pessoas, e até hoje tem muitas, né, que falam que aqui não tem racismo, né? Esses dias mesmo eu ouvi um dos descendentes da família Oliane de Bragança dizendo que imagina que o Brasil é um país sem racismo. Eu falei, eu não sei em qual país que ele vive, né? Para a pessoa que é branca, que tem supremacia, que tem privilégios, realmente não deve existir, né? Porque ele nem consegue enxergar os negros, né? Os negros passam a ser invisíveis para esse tipo de pessoa. Então, acho que cabe a nós, que somos parlamentares também, entre outros, evidentemente, mas acho que é uma responsabilidade da gente cumprir e fazer a nossa parte, né? E mais do que isso, fazer com que um projeto como este caminhe na Assembleia, que não só passe na CCJ, mas que depois, em plenário, também possa ser aprovado e, posteriormente, sancionado pelo governador. Porque o governo do Estado, infelizmente, a experiência que nós temos dos projetos que são aprovados na Casa serem sancionados pelos sucessivos governos tucanos é muito negativa, né? Porque eles acabam vetando a maioria dos nossos projetos. Deputada, aqui quem fala é a Júlia Stanzioni. Ainda puxando essa questão do racismo latente aqui no Brasil, a gente viu nesse último mês, em especial, né, toda essa movimentação do Vidas Negras Importam, com aquela questão do George Floyd lá nos Estados Unidos. E a gente sente que, ao mesmo tempo, nesse momento de isolamento, a gente vê tanto mais em evidência essas questões raciais e estruturais aqui no Brasil. Eu queria que a senhora fizesse, então, essa análise que, ao mesmo tempo, as pessoas estão, de um lado, mais solidárias, mas, do outro lado, a gente vê o quanto essas pessoas com situação vulneráveis, negros, estão sendo muito mais atingidos nesse momento de pandemia. Sim, eu acho que essa solidariedade, ela chega primeiro, ela é muito segmentada no Brasil, né? Ela acaba atingindo mais camadas que têm um nível de conhecimento, de consciência maior sobre isso tudo. Ela não é generalizada na nossa sociedade, né? Porque é tão fácil você perceber isso, as pessoas viram e falam assim, não, olha, eu não sou racista. Nossa, eu tenho até um amigo negro, né? Como se isso fosse a mesma coisa LGBTQIA+, né? As pessoas falam assim, não, eu não sou homofóbica, eu tenho até amigos que são gays, né? Isso não isenta as pessoas de terem um sentimento, infelizmente, interno, e não só sentimento interno, de também exercerem isso nas suas atitudes, nos seus comportamentos.
Vamos ver a questão da pandemia, né? Embora as estatísticas no Brasil, do ponto de vista, seja do número de infectados, seja no número de mortes, são horrorosas, porque a gente não tem uma estatística para valer, não planejamos isso, nunca tivemos muito cuidado nesse sentido. Agora, em tempos de pandemia, onde morrem centenas de pessoas diariamente, isso é desprezado praticamente. Então, são projeções que são feitas, né, de que a pandemia atinge mais os negros e mata mais os negros. E por que isso acontece, né, também? Porque eles são, do ponto de vista físico, mais frágeis? Não, porque eles são mais expostos. É diferente, porque eles são mais expostos ao vírus, porque eles estão mais presentes nos trabalhos, e nos trabalhos mais duros, mais subhumanos, com menos valorizados, com uma remuneração muito menor, né? É só ver os dados apresentados sempre pelos institutos que trabalham com essa questão, né? Desde o PNAD, né? Que é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, né? Que o IBGE faz, quando o IPEA, quando divulga informações, quando a Fundação Getúlio Vargas divulga informações sobre o trabalho no país, sobre os salários, né? Então, os salários mais baixos são dos negros. As atividades mais degradantes são os negros que ocupam. Então, num momento de pandemia como este, é claro que eles acabam sendo os mais atingidos, né? Porque eles estão mais vulneráveis a serem infectados, né? Porque estão nas ruas, porque estão nos trabalhos, porque estão nos empregos, né? Porque tem menos condições como as pessoas que conseguiram ficar em casa, se preservar mais, etc. Né? Não que não haja brancos que morram, claro que sim, mas já logo que a doença começou a avançar, logo que o vírus começou a avançar para as comunidades mais carentes, mais pobres, para as camadas mais pobres da população, já começou-se a levantar a possibilidade, não, né? Levantar que os números que estavam atingindo a população do ponto de vista racial eram maiores entre os negros. Então, tem toda essa questão. Por que eles morrem mais? Mas por que eles estão mais expostos ao vírus? Agora, deputada, é interessante, né, a gente explicar para o público em geral como funciona o andamento desses projetos, né? Após a aprovação na CCJR, qual o próximo passo de tramitação desse projeto? E pelo que a senhora conhece aí, demora a ir a plenário? Como é que funciona esse trâmite? Demora para ser pautado, né? Você sabe como que é a dificuldade na Assembleia Legislativa de se pautar projetos de parlamentares. É muito difícil, é muito difícil. E como a Assembleia, nesta legislatura, é mais difícil ainda, porque está muito pulverizado os partidos, né? Foram muitos partidos que têm representantes na casa, e cada um pensa de um jeito, e de modo que não tem sido fácil na Assembleia você construir um consenso sobre determinados temas, né? Às vezes tem, agora mesmo, recentemente, que nós conseguimos aprovar aquele que a gente chamou do projeto 350, que a gente chama de projetão, sim, né? Porque ele inclui muitas emendas voltadas para diferentes setores, para atender esses setores neste momento de pandemia. Você vê que um projeto daquele, que foi gestado no interior da casa, né, por participação de dezenas de deputadas e de deputados. Eu mesma tive emendas minhas que foram aceitas e aprovadas, e mesmo assim não teve unanimidade. Teve acho que 20 e poucos votos contrários, se não me engano. E então você vê que construir um consenso na Assembleia não tem sido uma tarefa fácil. Nunca foi tão fácil assim, mas nessa legislatura, eu que já estou no meu 5º mandato, posso lhe dizer que nessa legislatura isso tem sido mais difícil, pela maneira como se portam os diferentes parlamentares que chegaram
a Assembleia, né? Cada um tem sua convicção, né? Defende determinadas coisas com a qual outros grupos na casa não concordam, enfim. E como são muitos deles deputados de primeiro mandato, tem menos maturidade, tem menos experiência, a experiência é menor, né? Então, talvez eles alguns deles, não são todos, sejam mais refratários a construir esse consenso em torno de projetos. Eu não vou dizer que deve ser feito isso em todos, mas em torno de projetos que não necessariamente sejam da minha autoria, mas há projetos que são bons, né? E que não importa quem o faça, o importante é que ele sirva a poder melhorar a vida da população paulista. Esse é o objetivo dos projetos, né? É você poder aprimorar determinadas práticas, instalar outras, né? Implementar políticas públicas, enfim, tudo que possa ser melhor para a população, que possa facilitar a vida dela, que possa promover o bem-estar. Esse é o papel do Legislativo, entre outros, evidentemente, né? Como fiscalizar o Executivo. Mas, então, acho que por isso que, mais do que nunca, o trâmite de projetos não tem sido... Você vê que nós já paramos aí a casa em projetos que não tiveram nenhuma concordância entre deputados, né? E isso fez com que você ficasse dias e dias, sessões e sessões, em cima de um determinado projeto que não consegue, às vezes, ser aprovado, né? Porque é um que pede isso, é outro que pede aquilo, é outro que entra com emenda de plenário, enfim. Tem recursos que são disponibilizados no regimento interno da Casa que permite também que as pessoas possam obstruir um projeto que, porventura, elas não queiram que passe, que algum deputado, alguma deputada não queira que passe. Então, isso você pode ir empurrando, como disse popularmente, empurrar com a barriga, né? Até poder chegar num ponto, às vezes fazer modificações no projeto e tal. Por conta de todas essas, de toda essa possibilidade que se tem no interior da casa, quando um projeto está tramitando, significa que ele pode demorar muito para ser aprovado. Por isso que, às vezes, a gente consegue ter muita dificuldade de fazer essas previsões, né? A gente comemora quando um projeto é aprovado no interior da comissão, comemora. Mas aí até ele tem que passar hoje pelo Colégio de Líderes, ter o aval do Colégio de Líderes, pelo menos da maioria, não de todos, mas da maioria dos líderes ali presentes, para ir para o plenário, para poder aí começar o processo de discussão. Você vê que isso leva tempo. Deputada Beth Saão, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Hoje um dia agitado aqui na Alesp, com várias reuniões de CPI e também de comissões, então eu sei que a senhora deve estar muito atarefada aí. Um grande abraço, muito obrigado, deputada. Obrigada, eu que agradeço. Um grande abraço a você e a todos aqueles que acompanham a Rede Alesp. Muito obrigada e uma boa semana. Esta foi a deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, que falou um pouco com a gente aí do projeto que tramita de criação do SOS Racismo em âmbito do governo do estado de São Paulo, né, Júlia Stanzioni? É isso mesmo, Guga Mendonça. Nesse momento em que fica tão em evidência essa questão racial, não só no Brasil e no mundo, Guga. Tá certo, e vamos de mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. Depois de quase 3 meses de uso, o Hospital de Campanha do Pacaembu começou a ser desativado. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a justificativa é a queda semanal de número de internações na rede municipal. E no Hospital de Campanha do Pacaembu foram instalados 200 leitos, sendo 16 de estabilização para pacientes pós-UTI e 184 vagas de baixa complexidade desde o dia 6 de abril, quando foi inaugurada. A unidade recebeu 1.493 pacientes. Os equipamentos serão doados pelo Hospital Albert Einstein à Prefeitura. São respiradores, monitores, desfibriladores, camas, macas e colchões que serão utilizados em hospitais da rede municipal na Zona Leste de São Paulo. O valor total da doação é de R$7 milhões. Jornal da Rede Alesp.
E é muito importante, né, Guga Mendonça, essa informação de que os respiradores, desfibriladores, tudo será doado para um hospital lá na Zona Leste, porque a gente sabe o quanto também os hospitais necessitam, fora dessa época da Covid-19, também dos equipamentos. E a Júlia, é muito que a gente falava também durante esses meses, é do legado que vai ficar para a saúde de São Paulo, sem dúvida nenhuma, o investimento aí da prefeitura sendo usado em outros hospitais, não só no hospital de campanha, né? Quer queira, quer não, independente desse momento em que a gente vive, da situação crítica de saúde no mundo, é importante o pós, como você falou, né, Guga, essa palavra, legado, né, o que fica para depois. Eu imagino também que outras coisas devam ficar como um legado, né, depois desse pós-pandemia, Guga. Tá certo. E tem mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar agora com Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Ele nos fala sobre as pesquisas desenvolvidas no estado de São Paulo. Carlos Américo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para vocês, é um prazer falar com vocês e com seus ouvintes. Bom dia, Carlos. A gente sabe, e ficou mais latente até nas últimas semanas, essa questão das pesquisas sendo desenvolvida, não só no Brasil, mas o Brasil também fazendo parte das pesquisas internacionais. Hoje, qual a análise que nós temos aqui no estado de São Paulo de pesquisas? Como é que a FAPESP, que é tão incentivadora da pesquisa no estado de São Paulo, vê esse momento aqui no Brasil? Bom, primeiro que a prioridade nossa tem sido focar na Covid e no vírus, para tentar entender os mecanismos de funcionamento do vírus e terapias, equipamentos de proteção individual e uma série de providências, sobretudo em vacinas, que tem relação com a doença, com a pandemia, porque essa é a prioridade número 0 hoje, no momento da fundação e dos grupos de pesquisa de São Paulo. Então, nós estamos muito focados em o que fazer nesse momento em torno da Covid e como fazer as pesquisas avançarem e serem úteis para entregar resultados para a sociedade, né? Agora, Carlos Américo, é interessante, né? Quais os principais estudos que a FAPESP está participando, desenvolvendo relacionado à Covid-19, que sem dúvida nenhuma é o tema aí que mais desperta, né, interesse da população em relação às pesquisas? Eu podia dividir em temas que a gente tem financiado e grupos de pesquisa em São Paulo têm trabalhado. Uma parte importante que é entender o vírus. Na verdade, há muita pesquisa feita no mundo inteiro sobre isso, mas há muita coisa que se desconhece sobre o mecanismo de funcionamento do vírus e como é que ele ataca o ser humano, como é que ele ataca o tecido, o pulmão, a parte neurológica e várias outras consequências do vírus, inclusive de outras consequências a posteriori sobre o vírus. Então, há uma pesquisa grande sendo feita sobre isso, sobre a caracterização do vírus. E tem uma parte importante dessas caracterizações que são também identificar as proteínas mais importantes desse vírus, que são essas proteínas. Todo mundo vê essa fotografia do vírus, tem aquela coroazinha, etc. Aquela proteína é a proteína que hoje se sabe que permite, na verdade, ao vírus entrar nas células humanas, etc. Chama spike, aquela, em inglês, na verdade, é essa coisa da coroa. Então, tem muita pesquisa voltada a caracterizar o vírus e caracterizar as proteínas do vírus para tentar entender como é que elas interagem. Tem outras pesquisas que a gente tem feito que são sobre terapias alternativas. Então, testar medicamentos que já estão liberados pela Anvisa, porque, na verdade, às vezes pode ser mais rápido. Então, a gente tem feito, os grupos de pesquisa em São Paulo têm feito muita pesquisa sobre métodos alternativos, terapias alternativas que possam minorar, na verdade, o sofrimento desses pacientes. E tem muitas outras pesquisas sobre equipamento de proteção, máscaras. A gente tem feito isso tanto com os grupos de pesquisa das universidades, dos institutos do Estado, como às vezes com pequenas empresas inovativas que têm produtos novos. A gente acabou de anunciar, uma empresa que nós financiamos anos atrás, desenvolveu uma máscara super interessante à base de nanotecnologia, que, na verdade,
pode ser utilizado para a Covid, mas para várias outras aplicações. Então, a gente tem feito, tanto apoiado pesquisas em empresas, pequenas empresas inovativas, como dentro dos institutos das universidades, para caracterizar o vírus, tratamento de doença, equipamento de proteção individual, ou ferramentas que empresas inovativas têm desenvolvido para ajudar no combate à pandemia. Carlos, agora há pouco eu e o Guga, nós falávamos, né, do legado que, por exemplo, o hospital de campanha aqui do Pacaembu vai deixar para os hospitais ali na zona leste da capital paulista. A gente sabe que a FAPESP é uma das principais agências aí de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Se a gente puder usar essa palavra, legado, né? Depois de tudo isso, o que fica de legado para a questão e para a comunidade científica do Brasil? Eu acho que fica muita coisa. Eu vou voltar atrás no tempo só para mostrar como que esses legados às vezes são importantes. Nós já financiamos pesquisa sobre vírus e sobre doenças relacionadas a esses vírus há um bom tempo. A gente começou isso por conta da dengue, depois da zika, chikungunya, etc. Então, a gente tem uma longa tradição. Por sorte, a gente financiou vários grupos que trabalharam sobre isso e várias empresas pequenas que também desenvolveram produtos. Essa competência que tem em São Paulo, você vê que quando surgiu a doença aqui em São Paulo, em menos de 24 horas, na verdade, já tinham grupos de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo fazendo a caracterização e o genoma do vírus para identificar de onde tinha vindo aquele vírus. Então, a gente conseguiu ter respostas muito rápidas desses grupos de pesquisa, porque a gente tinha um legado que veio, na verdade, do financiamento das pesquisas que a gente tinha feito lá atrás sobre zika, chikungunya, dengue, etc. A gente cofinanciou as fases iniciais de pesquisa, por exemplo, do Instituto Butantan sobre a vacina da dengue. Então, esse aprendizado e essa competência que tem dentro dos institutos das universidades ajudou muito a dar uma resposta rápida agora. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esse episódio da pandemia é uma coisa que a humanidade nunca viu nessa dimensão. Ele deixa um legado muito grande. Um legado para nós, na verdade, de entender que a gente precisa criar essa competência científica para estar preparado para essas coisas. E uma coisa interessante que é a novidade nesse ambiente que a gente vive. A gente nunca viu tanto interesse de grupos e fundações e ONGs do setor privado em apoiar pesquisas e soluções para a pandemia. Então, essa é também uma novidade que eu acho que vai ser um legado. Então, a gente tem várias iniciativas de doadores, de instituições, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, etc., querendo saber como ajuda. Isso a gente tem assistido dentro do setor privado, inclusive de empresas ajudando umas às outras a produzir mais rápido, a aumentar a escala de produção. A gente assistiu isso no caso dos respiradores, em que, por exemplo, a Magnamed, que foi uma empresa apoiada pela FAPESP lá no passado, e que é uma empresa excepcional na produção de respiradores, ela conseguiu escalonar, ou seja, ampliar a escala de produção dela, graças ao apoio de várias outras empresas, como a Flextrônica, a Embraer, a Suzano, a Klabin, a Fiat, que ajudaram a Magnamed a fazer isso. E fizeram isso não com o interesse no negócio, mas com a maneira de se solidarizar com o drama que estava sendo vivido aqui no Brasil, em São Paulo, e uma forma de apoio desinteressado para fazer isso. Esse é um outro legado. Então, eu acho que tem um legado de competências criadas lá no passado, que ajuda a gente a responder rápido, e um legado de comportamento, de solidariedade nesse momento que a gente está vivendo, tanto em áreas sociais, como no apoio à pesquisa científica, vacinas e coisas do tipo. A gente está vendo isso agora com a coisa das vacinas. Os ensaios clínicos, chamada fase 3, que é quando você faz a investigação final de uma vacina, têm sido feitos no Brasil com o apoio de várias instituições, inclusive privadas, públicas e privadas, num esforço muito grande de tentar acelerar o que a gente tem que fazer nessa área da vacina.
Agora, Carlos, justamente essa questão da vacina, né, já aproveitando o seu gancho, o Brasil está nesse momento da testagem lá da vacina de Oxford, né, chamado assim popularmente. Também temos aí um compromisso do governo do estado de São Paulo com uma empresa chinesa, com o governo chinês. Aí eu pergunto para você, o quão importante é o Brasil, nesse momento, estar na rota dessa pesquisa e desse momento das vacinas, né? O quanto pode diferenciar o Brasil ali na frente? É bom lembrar que é o seguinte, todos esses acordos que têm sido feitos com relação a realizar no Brasil a fase 3 do ensaio clínico das vacinas, eles têm como contrapartida a disponibilização dessa vacina para o Brasil, seja produzindo aqui no Brasil ou permitindo acesso à vacina. Então, o acordo, por exemplo, do Instituto Butantan com a Sinovac sobre a vacina chinesa, ele é um acordo claro, que prevê que o Butantan, a vacina se mostrando eficiente, o ensaio clínico dá direito ao Instituto Butantan de fabricar essa vacina no Brasil. A vacina da Oxford, que a Unifesp está fazendo aqui em São Paulo, os ensaios clínicos, e no Rio o Instituto DOR está fazendo, ele também prevê, na verdade, disponibilizar a produção da AstraZeneca para a Fiocruz para produzir a vacina no Brasil. Nós estamos olhando, junto com outras instituições, que outras vacinas, na verdade, poderiam também ter a fase 3 do ensaio clínico realizado no Brasil. Tem mais de 140 vacinas sendo pesquisadas no mundo. E muitas no Brasil. Nós, na carteira da FAPESP, a gente tem em São Paulo 7 vacinas sendo pesquisadas por pesquisadores diferentes de unidades de universidades e institutos de pesquisa em São Paulo. Tem 140, mais de 15 nesse momento, fazendo ensaios clínicos já em fase 1, 2 ou 3, etc. Então, pode ser que seja relevante para a gente não apenas ter a fase 3 da vacina da Sinovac, da chinesa, como da Oxford, mas talvez ter mais uma ou duas vacinas que estão em fase final, também fazendo ensaio clínico no Brasil, desde que essa negociação do ensaio clínico dê direito a essa vacina ser produzida ou licenciada para o Brasil para ser produzida. Só fazer o ensaio clínico é bom, porque a gente aprende, mas, em geral, fazer o ensaio clínico implica também que a gente está negociando com quem está desenvolvendo a vacina, o direito de produzir no Brasil, ou de licenciar, ou de poder disponibilizar para a população brasileira essa vacina. Então, a gente vê, Carlos, o quanto é importante a comunidade científica do Brasil estar trabalhando desde das primeiras horas, como você falou, né? Em menos de 24 horas já se tinha grupos de pesquisas falando sobre a Covid-19 aqui no Brasil. Claro que uma comunidade científica forte, atuante, não se constrói de um dia para o outro. E a FAPESP tem ajudado muito nas últimas décadas a construir essa comunidade científica no Brasil mais forte, né? Então, queria que o senhor falasse sobre essa questão também de se pensar e se criar novos pesquisadores para as próximas décadas, né? Também esse fica o legado para os estudantes hoje que estão passando, entendendo tudo isso com as suas famílias. Quem sabe olhar de um outro jeito, né, para o pesquisador? Eu não tenho dúvida nenhuma que a Covid desperta nos jovens, desperta em todo mundo um sentimento de solidariedade impressionante. Mas o que é mais impressionante é ver nos laboratórios, a gente está vivendo no meio de uma pandemia, nem todas as instituições estão funcionando plenamente, muitas aulas têm sido à distância, etc. Mas essas equipes que trabalham no Covid têm se dedicado intensamente a fazer isso, varando a madrugada, fazendo pesquisa, etc. E muitos desses jovens, alunos de mestrado, doutorado, às vezes pós-doutores, têm se dedicado a isso, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai ter aí uma geração de pessoas fortemente comprometida com o estudo dessas doenças, dessas pandemias. E a gente vai ter muitos jovens brilhantes que vão contribuir para a gente no futuro em saber dar respostas mais rápidas, não só para essa pandemia, mas que inevitavelmente a gente vai viver no futuro também. Então, eu acho que isso traz um sentimento de
responsabilidade, um sentimento de dedicação e de entusiasmo e de brilho nos olhos dessa juventude, que vai ser muito importante para a gente para construir e reforçar as competências que a gente precisa em São Paulo para esse tipo de enfrentamento. Agora, Carlos Américo, é importante também a gente destacar o que a gente pode, né, evoluir em relação a políticas públicas para a pesquisa, até aproveitando esse momento aí que os holofotes se voltaram para pesquisas. Acho que tem muita coisa que a gente pode tirar de aprendizados. Uma maior articulação dos vários grupos, uma capacidade de resposta rápida quando você tem um problema pela frente. Por exemplo, nós nunca tínhamos feito uma coisa tão rápida como a gente fez na Covid. A gente lançou o que a gente chamou um edital de resposta rápida, em que a gente mesmo aprendeu a fazer isso. É um edital em que as pessoas podiam aplicar projetos em qualquer momento, um período longo para aplicar projetos. Mas a gente não esperava todo o prazo passar para começar a analisar os projetos. Aqueles que iam chegando, a gente ia analisando, e os bons projetos a gente ia aprovando. Então, nós aprovamos o primeiro projeto 3 dias depois de ter colocado a chamada, o edital na rua. O que era um recorde para a gente. Quer dizer, você é obrigado a se virar, a se mexer, a ser mais rápido, etc. Então, a gente mesmo acaba aprendendo a fazer essas coisas. Uma outra coisa que a gente aprendeu nós fizemos uma convocação para os grupos de pesquisas que trabalham em epidemiologia e virologia em São Paulo, para converter em projetos recursos que a gente já tinha financiado, para converterem esses laboratórios para estudar questões relacionadas à Covid. Então, a gente tinha muitas equipes trabalhando com Zika, trabalhando com dengue, trabalhando com o genoma para outras doenças, câncer, etc. E, rapidamente, esses grupos, foi impressionante, mais de 150 grupos de pesquisa de São Paulo, dos quais a gente já tinha colocado cerca de 260 milhões nos últimos 10 anos em laboratórios, em bolsistas, em doutores, em pós-doutores. Eles converteram esses recursos e se dedicaram a estudar questões da Covid, seja questões da caracterização do vírus, seja questões ligadas a terapias, seja questões ligadas à vacina. Então, a gente acaba aprendendo também com a necessidade de se mover rápido, como atuar e como fazer isso mais rápido e com maior presteza para tentar chegar mais rapidamente a soluções que impactem na vida real das pessoas, que é o que interessa. Perfeito. Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Obrigada por ter contribuído aqui hoje no Jornal da Rede Alesp, trazendo para quem está ouvindo, vendo a gente hoje, tantas informações importantes sobre as pesquisas aqui no estado de São Paulo. É um prazer falar com vocês, com seus ouvintes. Um abraço a todos e se cuidem, certo? Lavem as mãos e fiquem em casa. Pode deixar, Carlos, para você também. Muito obrigado ao Carlos Américo pela participação no nosso jornal de hoje, aqui seguindo com mais notícias e também mais informações nesse jornal da Rede Alesp, né, Júlia Stanzioni? É isso mesmo. Então, o mundo chega a um triste número, Guga Mendonça. 500 mil pessoas morreram por causa da Covid-19. O levantamento foi feito pela Universidade Johns Hopkins, referência mundial na contagem dos números da doença. Mais de 10 milhões de pessoas se infectaram com o coronavírus no mundo. E o pior, os Estados Unidos e o Brasil lideram a lista de países mais atingidos. Reino Unido, Itália e França seguem atrás. E a Organização Mundial de Saúde alertou para um aumento nos casos na Europa, como a Alemanha e Portugal, que já estavam retomando as atividades e tiveram que recuar na flexibilização do isolamento. Pois é, China e Coreia do Sul também registraram uma nova onda de casos e voltaram então com as ações restritivas. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira conversa agora com Bruno Caetano, que é secretário municipal de Educação em São Paulo. Ele nos fala sobre as medidas para a reabertura das escolas municipais. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a você, Guga. Bom dia a todos
que acompanham aí o Jornal da Lesp. Satisfação voltar a falar com vocês. Secretário, é importante, né, a gente situar o telespectador. Na semana passada, a Secretaria Estadual de Educação, ela anunciou dentro do Plano São Paulo, né, a volta às aulas. Mas na prática, como funciona isso no município de São Paulo, já que cada, né, município deve passar as suas orientações, secretário? Por gentileza, se o senhor puder explicar para o nosso telespectador, é muito interessante. Isso mesmo. O Plano São Paulo, ele estabelece as regras gerais para todos os setores no nosso estado de São Paulo. A educação é um desses setores, talvez o que tenha o maior impacto na diminuição aí dos casos de Covid no nosso estado. Todos os especialistas de saúde apontam o caso de São Paulo como um caso de sucesso, especialmente aqui na capital, pelo fechamento das escolas, logo no primeiro momento dos primeiros casos. E agora, com o aumento da nossa rede hospitalar, nos auxiliando também dos especialistas de saúde, há uma sinalização do governo do estado, dos órgãos de saúde do estado e também aqui do município, da capital de São Paulo, para que a gente possa já planejar a reabertura. Essa reabertura não vai ser feita agora, é importante ter essa previsibilidade, tanto para as famílias, quanto para as crianças, para os servidores, para os professores, para os diretores, para todas as escolas. Isso vale também para a rede particular, para todas as redes. E aqui na cidade de São Paulo, respeitando o Plano São Paulo, nós já estabelecemos aqui 3 níveis de protocolo. O primeiro protocolo é o protocolo geral de saúde, e aí a gente segue à risca o Plano São Paulo. Então, nós vamos reabrir as escolas no município aqui no dia 8 de setembro, se os dados continuarem sustentando essa redução da mortalidade dos casos aqui na cidade. Vamos voltar com até 35% das crianças nas nossas escolas, e a decisão aqui da cidade de São Paulo é de não fazer rodízio de crianças. Então, nós vamos escolher as crianças que estão nos anos finais das nossas séries, para que essas voltem primeiro. Então, quando a gente, por exemplo, no ensino fundamental, nas escolas de ensino fundamental, devemos iniciar o retorno pelo 3º, pelo 6º e pelo 9º ano, que são os anos finais dos nossos ciclos. Então, num primeiro momento, são essas as crianças que voltam e voltam todos os dias, inclusive com as salas divididas ao meio, porque vai haver espaço ocioso na escola nesse momento para que a gente possa dividir essas salas ao meio e ter um distanciamento ainda maior dentro da sala de aula. Nesse caso, portanto, para usar como exemplo, as crianças do 1º e do 2º ano, do 4º, do 5º, do 7º e do 9º ano permanecem ainda em casa nessa primeira fase de abertura. Dali a 21 dias, com tudo saindo bem, volta mais uma turma, mais 35% das crianças, até que a gente complete ao final de 1 mês e 15 dias todas as crianças nas nossas salas de aula. O segundo protocolo, esse é o primeiro protocolo, é quando e como a gente volta, são as orientações gerais de saúde. O segundo protocolo diz respeito às condições das escolas, Quando voltarmos, essas escolas precisam estar preparadas, todas as crianças terão a sua temperatura medida na entrada da escola, logo no portão. Vai haver dispensers de álcool em gel. Nós vamos distribuir também para todas as crianças um kit que contém sabonete, um copo retrátil individual, para que elas não compartilhem bebedouros, não compartilhem copos, cada criança vai ter o seu copo, e também máscaras. Esse é um outro exemplo desse segundo nível do protocolo, que diz respeito à organização dos espaços nas escolas. E o terceiro protocolo é o protocolo para a educação, o protocolo mais importante, que é o protocolo pedagógico. Em linhas gerais, a gente vai ter, nesse protocolo pedagógico, em primeiro lugar, logo nas primeiras semanas de retorno presencial, a fase de acolhimento, para conversarmos com os servidores, professores, as crianças sobre o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo com a pandemia. Muitas pessoas perderam familiares, pais, mães, avós, tios, então é preciso trabalhar bastante essa fase de acolhimento e também a fase de formação
para que as crianças e os próprios servidores mudem os seus hábitos, inclusive dentro da escola. E a segunda fase do protocolo pedagógico prevê, na segunda ou terceira semana, a aplicação de uma prova, de uma avaliação diagnóstica, para que a gente possa calibrar direitinho o que essas crianças conseguiram aprender no ensino à distância e aquilo que elas não conseguiram aprender, e a gente vai ter que fazer um reforço escolar bastante forte e talvez estender o calendário do ano letivo de 2020 até 2021. Secretário, justamente pegando o gancho que o senhor falou agora sobre essa questão pedagógica, imagino que os pais que nos assistem agora, nos ouvem, tenham a grande preocupação com o ano letivo dos seus filhos, né? Numa outra oportunidade, o senhor falou aqui no Jornal da Rede Alesp que essas crianças não vão perder o ano letivo. Como a audiência é rotativa, eu queria que o senhor falasse, então, para esses pais que nos assistem sobre essa questão do ano letivo das crianças. Claro, o mais importante é garantir a aprendizagem, né? Então, ninguém vai ser reprovado, ninguém vai perder o ano letivo e também ninguém vai, entre aspas, passar de ano sem saber, né? Como é que a gente vai fazer isso? De forma muito cuidadosa e muito tranquila, né? A partir do resultado dessa prova, a gente vai poder saber direitinho como as crianças se comportaram nesse período de pandemia, com as aulas remotas, com as aulas à distância, e a partir dali nós vamos traçar um grande programa de reforço de recuperação escolar, né? Então já sabemos, por exemplo, que se o desempenho for minimamente satisfatório, ou seja, se a gente tiver ainda que recuperar muitos conteúdos, nós vamos ter que utilizar os finais de semana para fazer esse reforço. Então, provavelmente os sábados serão utilizados na rede municipal aqui para a gente ter aulas de reposição. Vamos continuar utilizando o ensino à distância para termos essa recuperação também paralela. E é provável, é possível que o ano letivo de 2020 só se encerre em janeiro ou fevereiro de 2021. Isso para quê? Para que a gente garanta que as crianças aprendam. Esse é o objetivo da educação, né? Eu sei que tem muitos pais aflitos porque não são professores e, de repente, se viram na tarefa de ensinar os seus filhos, estão preparados para isso e é normal que assim seja, né? Muitos pais não são professores, não têm formação em pedagogia, não têm experiência alguma na didática. Então, esses pais não precisam ficar preocupados, porque aqui na rede municipal e também o secretário Rossielli, na rede estadual, tem tomado esse cuidado da gente fazer a recuperação e o reforço escolar com os nossos professores em sala de aula. E aí, como é que a gente vai tratar, portanto, os anos de 2020 e 2021? Num grande ciclo. Nós vamos pegar todos os principais objetivos de aprendizagem, ano por ano, e espalhar esses objetivos de aprendizagem ao longo desses próximos 6 meses e durante todo o ano que vem. Porque é mais fácil a gente recuperar 6 meses de aula parada, distribuindo esse conteúdo em 1 ano e meio de aulas presenciais, já emendando no ano seguinte, do que a gente ter que fazer uma recuperação muito rápida e pouco eficiente, no meu modo de entender, em apenas 3 ou 4 meses de aulas presenciais, que é o que nos resta até o final do ano, quando as escolas reabrirem. Então, nós vamos utilizar os anos de 2020 e 2021 para fazermos um grande programa de recuperação e reforço escolar dos conteúdos de 2020 e de 2021. Secretário Bruno Caetano, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Este foi o secretário municipal de saúde de São Paulo, Bruno Caetano, que falou um pouquinho aí do retorno às aulas. Nós vamos para um rápido intervalo. Já já tem mais Jornal da Rede Alesp. Volto já. Até já. Você acompanha Jornal da